Bom, primeiramente, boa noite. Se surgir alguma dúvida no decorrer da aula, você pode me perguntar ou abrir seu áudio que eu paro e explico o ponto que ficar em dúvida. Se não tiver dúvida alguma, eu vou seguindo a aula, tá? Como se nada tivesse acontecendo. Mas se caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade. Tá bom. Então, hoje a gente vai tratar da seção 1.2, que fala sobre processos de fundição, é uma continuação da aula anterior. Então, para a gente revisar, na última aula eu falei um pouquinho sobre o processo de fundição em areia, sobretudo a fundição em areia verde, certo? Deixa eu só interromper esse vídeo. Eu tenho que liberar o áudio do sistema para poder você conseguir ouvir as outras coisas, mas eu não vou ficar falando no meio igual a última aula, não. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre os processos de fundição, sobretudo o que a gente chama de fundição em areia verde, né? Areia verde. Por que areia verde, né? O processo de fundição em areia verde, ele é o mais simples, né? É mais barato para a fundição em si. Então, basicamente, a gente vai utilizar areia que tem uma certa umidade, então por isso que a gente chama de areia verde, e a areia ela é composta, né, de um aglomerante natural que é a argila, aglutinante, na verdade, né? São compostos dessa areia. A areia em si, por quê? Né? Lembrando que a areia é um material refratário. Refratário quer dizer que é resistente ao calor. Então, a areia silicosa com aglomerante, e no caso a argila, né? Também é comum uma mistura de argila, água e outros componentes, né, que são reagentes sintéticos, por exemplo, minerais, como a betonita, né? Bentonita é um tipo de mineral, que é uma argila também, mas que foi purificada, pós de carvão, entre outros. Mas verde, basicamente, simplesmente é pelo fato de conter umidade. Aí, no caso de processos de fundição em areia com agentes sintéticos, né, a gente vai ver mais adiante, a gente tem outras caracterizações, outros nomes, né? Mas a gente consegue, né, após o processo de fundição, reutilizar a areia do processo. Ou seja, a gente chama de reciclagem da areia. Então, é feito um peneiramento, coloca alguns aditivos químicos para retirar o aglomerante que é usado, né? E faz toda uma lavagem desses grãos de areia. Na última aula eu trouxe um videozinho e vou reproduzir novamente, onde mostra uma indústria, né, uma fundição que usa a técnica em fundição em areia. Está na China. Então aqui nós já temos moldagens já feitas. Aqui nós temos os modelos. Esse modelo com areia aqui, essa areia compactada, onde vai receber, né, essa impressão do modelo e formar um molde. Então aí nós já temos um molde. Aí a parte aqui do molde básico, vazado do molde. Esses moldes em areia estão dentro de caixas metálicas, mas outra caixa. Então, aqui temos algumas características com relação a esse processo. Então, a fundição em areia, a gente produz uma cavidade do molde,
que é formada aí através da compactação da areia, né, em um padrão. Esse padrão a gente chama de modelo. Então, vai gerar um vazio ali dentro, uma cavidade. E essa geometria interior, a gente pode, né, colocar um macho ali, para gerar furos também. Então, a gente vai ver um pouquinho. Então, às vezes, você quer uma peça que tenha um determinado furo aqui. Então, além do molde descartável, é inserido um macho aqui. Esse macho, ele não é destruído, muitas vezes, na quebra do molde descartável. Às vezes, você consegue reutilizar. Então, o molde é descartado no final, né? E você obtém a geometria da peça desejada. Aqui temos alguns dados com relação à areia que é utilizada nesse molde. Então, os teores de areia em si, que a gente chama de areia silicosa, porque tudo isso aqui é a composição da areia. A areia para o molde é composta de 75% a 90% dessa areia silicosa. Tem um teor de umidade aí em torno de 3%, e a argila varia aí, tá, de 2,5% a 10%. Algumas literaturas trazem teores ou percentuais de argila superiores a isso. Só que quanto maior o percentual de argila, o molde ele tende a resistir menos à temperatura. Tá? Então, quanto mais argila, a tendência é que essa temperatura de resistência que você precisa para fundir cai. Tá? Em torno de 700 graus. Né? Um molde em areia, 1150, por exemplo. Tá? Você consegue até mais, dependendo, né, da qualidade aí desses grãos de sílica, né, que é a areia silicosa que a gente fala. Bom, quanto aos atributos chaves, né, assim, o que seriam os atributos chaves? As suas características gerais, a fundição que utiliza moldes em areia geram peças com baixo acabamento de superfície. Porque como vocês podem, ou como você pode observar, vou dar um zoom aqui, a areia, os grãos de areia têm uma certa rugosidade em si, né? Não é liso. Então, isso causa na peça uma impressão, né, superficial que gera superfícies rugosas. Então, peças muitas vezes requerem uma usinagem posterior quando você quer uma tolerância dimensional e um acabamento superficial mais bonito, né? Então, a fundição em areia em si tem esse acabamento baixo aí na superfície. Mas, em contrapartida, a gente consegue produzir peças extremamente grandes e, em termos comparados às demais outras técnicas de fundição, ela é aqui a mais comum e produz o maior número assim de peças, considerando em peso, né? Então, se for pesar todas as peças fundidas e comparar por quais métodos foram feitas, a fundição em areia é a que tem a maior quantidade de peças produzidas. Certo. A gente observa nessa figura anterior que o molde, né, está aqui embaixo. Então, aqui é os vazios, né, que vão gerar a peça. A gente vasa o metal líquido e ele preenche as cavidades aqui do núcleo pela ação da gravidade. Então, isso aqui não é uma pressão, então é a pressão atmosférica. Então, nos projetos e nos estudos que trabalham com o projeto de moldes, né, tem que levar em consideração esse fluxo, esse escoamento ali dentro. Como não há pressão, então você vai ter uma certa limitância com relação à complexidade geométrica ali, porque se for entrâncias muito complicadas, o fluxo acaba não conseguindo ter uma pressão suficiente para escoar ali dentro. Tá? E a retração, né? O fluido ele vai ter uma retração, isso também deve ser considerado. Se for uma ação por pressão, você consegue injetar uma quantidade ali, né, de metal líquido que acaba compensando essa retração e você não tem problemas com fluxo. Quanto ao tempo de ciclo, a gente observa no vídeo que foi uma coisa bem rápida, mas basicamente a etapa é bem longa. Por quê? Considerando o ponto que o metal está fundido aqui, né, a gente tem antes dessa etapa todo um processo de preparação
desse molde, né? Que é a posição da areia dentro da caixa, onde vai ser posicionado o modelo para gerar as cavidades, né? E formar o molde, até, né, depois do vazamento aqui do metal líquido, tem um tempo de resfriamento. Então, isso que gera tempos de ciclo de produção mais longos, né, se considerado. Além do uso intensivo de mão de obra. Então, há uma grande quantidade de pessoas ali trabalhando nesse processo, né? Não tem uma automação muito... A gente, na verdade, vê pouca automação ali, né? Basicamente, só naquele momento ali onde você consegue vazar o fluido. Mas a maior parte do processo demanda mão de obra intensiva para executar os processos. Então, isso é uma desvantagem, se for comparado. Mas aqui nós temos um ponto, que é o ponto 5, que é a impressão em moldes 3D, né, que a gente consegue núcleos complexos. Embora seja de uso único, a gente tem aí geometrias que antes era impossível. Então, a gente viu na aula passada esse exemplo aqui da empresa Voxeljet, que produz impressoras 3D para aplicações em fabricação de moldes. Então, aqui nós temos uma parte do molde. Esses moldes aqui não precisam daquele modelo, né? Porque a impressão é automática, é por uma manufatura aditiva, então vai depositando camada por camada para gerar aqui o molde da forma como a gente quer. Então, a gente consegue geometrias das mais variadas formas. E aqui está montado uma superfície na outra. Então, nós temos essas possibilidades que superam, né, essa moldagem feita manualmente aqui, né? Enfim, então temos aí condições das mais variadas e hoje as tecnologias têm sido grandes aliadas aí na produção por fundição. Eu comentei na última aula também a respeito dos grãos, né, da microestrutura. Quando a gente corta, por exemplo, um tarugo, né, ou um lingote, que é o produto da fundição, que no caso é um lingote que foi fundido e posicionado no molde circular, então a gente consegue observar algumas áreas, né? Nós temos a primeira, que é essa zona coquilhada, que fica em contato com a parede do molde, né? E nós temos a outra região, que é a segunda, né? Que é a zona colunar. Então, a zona colunar forma grãos que têm, né, comprimentos alongados. Nessa imagem, é uma microestrutura real do material, né? Na aula anterior, eu trouxe um exemplo ilustrativo onde a gente consegue observar melhor esses grãos com mais detalhes. Mas a zona coquilhada é essa região aqui, que fica em contato com o molde, onde sofre as maiores taxas de resfriamento, porque troca calor com o ambiente mais facilmente. E nós temos essa região intermediária aqui, que são os grãos colunares. E ao centro, grãos equiaxiais, ou seja, os grãos têm formatos mais próximos de círculos, né? Porque equiaxiais é que suas dimensões tendem a ser iguais em todos os eixos. Então, é uma estrutura típica de uma peça fundida. Tá? Eu estou trazendo essa imagem porque mais à frente a gente vai trabalhar com soldagem, vai ver um pouquinho a respeito dos conceitos de soldagem e vai entender um pouco sobre como funciona a sua microestrutura também. Porque a soldagem, se você for analisar, né, nós temos aqui um cordão de solda, aqui é uma peça, né, e aqui está o cordão de solda. Se a gente analisar, a soldagem, por exemplo, usando arco elétrico, é uma fundição localizada e tem grãos também com características microestruturais interessantes. Isso é importante para quê, professor, dentro de um curso de engenharia de produção? É que cada tipo de grão desse vai dar propriedades diferentes aqui, né? As regiões têm propriedades diferentes. No final, ao todo, vai gerar uma peça, né, com as propriedades macroscópicas, como a gente sabe. Tá? Seguindo. Agora já falando de um assunto novo, que também faz parte do conteúdo da aula anterior, mas eu preferi trazer neste momento da aula, é o projeto do maçalote, né? Ou que a gente chama também de alimentador. Tá?
Então, aqui nessa figura, o massalote está aqui nessa parte de cima. Vou usar o meu laser aqui. Então, o massalote é essa região aqui. O que é o massalote? Né? É um reservatório do metal ainda no estado líquido. Mas para quê? Né? Por que eu preciso desse massalote? Eu posso colocar aqui, ó, pela essa bacia de vazamento. Né? Eu posso fazer com que eu verto aqui, na verdade, né, o metal líquido, mas eu tenho, né, um reservatório de metal ainda no estado líquido. Bom, o massalote, como eu comentei na última aula, ele tem uma função fundamental, né, que devido à contração que acontece, né, durante a solidificação, pode haver o que a gente chama de rechupe, que são vazios, né, que tem na peça, devido à ausência de material. Às vezes você faz o vazamento de uma quantidade de material aqui, né, preenche todo o molde, aqui onde está a peça, né, que aqui o molde é isso aqui, né, toda essa caixa aqui. E aqui nós estamos vendo aquelas impressões. Vou voltar aqui nesse caso, aqui é o canal de alimentação, né? Aqui está a peça em si, né? E aqui nós temos, pode observar aqui em cima, o massalote deste componente. Aqui fica mais fácil de ver, aqui é o massalote, né? Então aqui basicamente é isso. Aqui nós estamos vendo uma vista superior. A peça está aqui e o massalote está aqui. Para que ele, na verdade, é uma vista em corte lateral, Bom, o massalote ele tem a função aí de compensar as contrações, né, que resultam aí do processo de solidificação, porque ele vai garantir que a peça em si, né, seja totalmente completa de líquido, metal líquido, mesmo, né, que no processo de solidificação haja uma contração aqui, porque aqui vai ter uma quantidade de metal líquido que vai solidificar também, mas no final a gente consegue cortar essas partes aqui e ficar com a peça íntegra, né? Sem defeitos dimensionais ou vazios. Além também, né, de ajudar a eliminar a eliminação de gases que pode conter dentro da peça. Então, ele tem essa função de compensar contrações, vou colocar aqui, ser um reservatório extra, né, para reter calor também, ele retém calor. Por que reter calor? Porque como ele vai ser a última peça a solidificar, é essa a ideia, né? A gente vai ter a possibilidade de que a peça vai se solidificando, né, aos poucos, vai conseguindo preencher todas as cavidades. Se isso aqui se solidifica primeiro, pode ainda haver vazios aqui. Então ele retém o calor, o metal mantém-se líquido por mais tempo, ao mesmo tempo que você permite que a solidificação aconteça, né, nas regiões mais difíceis primeiro, a ponto de que você consiga preencher todo o molde e não faltar matéria e defeitos, né, na peça ficam ausentes graças a ele. Tá? Então nós temos algumas condições aqui que eu trouxe um recorte, não tem no material didático, mas é interessante comentar. Vou usar aqui uma canetinha verde. Para que a gente consiga que o massalote possa alimentar adequadamente a peça, tá, de forma eficiente, nós temos 5 condições básicas aqui. Então não basta eu colocar ele aqui, né, da forma como está aqui. Então ele tem que atender essas 5 condições básicas. A primeira, como eu já acabei de falar, o massalote ele tem que estar localizado na parte da peça que solidifica por último, tá? Porque senão a sua função de preencher aquelas regiões mais difíceis da peça acaba não tendo efeito algum, né? Se ele se solidifica primeiro, a sua função não é ser um reservatório de metal líquido, então ele precisa solidificar primeiro. Bom,
A segunda condição é solidificar após a parte da peça que deve ser alimentada. Então, ele vai ficar, além de estar posicionado a parte da peça que solidifica por último, ele também tem que se solidificar depois dessa peça. Tá? Aí outro critério, que é óbvio, né, é que ele tem que conter uma quantidade suficiente de metal líquido para compensar a contração da peça. Tá? Que essa é uma das funções principais. Né? Aqui, a quarta, ele tem que ter uma pressão, né? Atuar como uma pressão máxima durante o tempo de solidificação para que a gente consiga vencer as resistências, né? Também a viscosidade, que cresce, né? À medida que o metal ele vai resfriando, a viscosidade vai diminuindo, né? Então, vai dificultando o escoamento. Então, a pressão que o maçalote exerce ajuda nessa função de escoar o fluido, o metal líquido, né? Ele facilita a penetração do metal líquido nesses rechupes, que são os vazios, que no caso, se não houvesse esse maçalote, formaria, né? E por fim, ele tem que ter um determinado peso em relação à peça, sem perder eficiência, né? Porque não adianta eu colocar a peça aqui, né? Eu quero fazer essa peça e faço um maçalote desse tamanho, né? Então, ele tem que ter um peso aqui em relação ao peso da peça para que torne-se viável, porque no final eu vou cortar isso aqui e vou querer só isso aqui, né? Que é só a peça em si. O maçalote é um mal necessário, é um subterfúgio que nós precisamos. Então, nós temos as 5 condições, mas onde eu vou colocá-lo, né? Efetivamente, né? Professor. Oi. Desculpa interromper, mas eu não consegui entender direito a relação do que é esse projeto de maçalote com a fundição de areia. Eu não consegui entender direito, ligar os dois. Qual que é a função, né? Para a fundição em areia, o que acontece? É uma fundição sem pressão. Então, você vai, por exemplo, colocar o metal líquido aqui pelo canal de vazamento, certo? Ele vai preencher a peça e a gente também vai preencher o maçalote. O maçalote, como a fundição sem pressão, que é por areia, né? O molde em areia, você não consegue pressurizar. Então, é por ação da gravidade. Isso causa problemas, geralmente na peça, dependendo da peça, porque a gente vai ter dificuldades, de acordo com algumas geometrias, de preencher totalmente as regiões dessa peça. Então, o maçalote ele vai ter, aqui, por exemplo, nessa figura, um peso, né? Um peso e uma determinada pressão que vai fazer com que o fluido consiga caminhar dentro da peça e não fique regiões dentro dela, né, vazias. Isso é uma das vantagens. E outra é, como vai ser uma quantidade excedente de material, né, você vai colocar, além da quantidade da peça, uma quantidade excedente. Essa quantidade excedente, ela visa compensar a contração que a peça também vai sofrer durante o processo. Então, ele é um reservatório extra que visa suprir isso na fundição de metais, quando a gente está trabalhando com fundição em areia, né? Por causa que a areia, os moldes em areia, eles requerem apenas a ação da gravidade para preencher. A gente vai ver na fundição por pressão que nós não vamos precisar do maçalote em si para essa função. Entendeu? Entendi. Então, aquela peça seria, por exemplo, o que eu preciso, né? Eu vou voltar desse desenho aqui. Ó. A peça está aqui, ó, que fica melhor da gente ver. É isso aqui, ó. É isso aqui. Bom, eu não estou conseguindo entender, mas basicamente a peça é isso aqui. Esses vazios aqui. Ó. O maçalote é essa parte aqui de cima. Eu vou desenhar só o maçalote. Então, o maçalote é isso aqui. A gente vai alimentar aqui, por aqui, né? Vai colocando metal, ele vai caminhando, preenchendo, certo? Então, o maçalote, ele visa, quando essa peça começar a esfriar, a tendência é contrair.
então automaticamente o maçalote já supre a ausência de material, que se a gente só fizesse o molde com a peça na medida, né, na verdade, no tamanho que eu quero no final, que fique, né. Então, ele é um reservatório extra de material. Então, eu posso vazar aqui, ó, por aqui, que é por aqui, né, preencher tudo, e pelo maçalote vai sair os gases, porque em algumas situações eu posso ter algum metal que vai liberar gases também. Então, ele começa preenchendo aqui e os gases saem também pelo maçalote. Então, também tem essa função. E a outra é a que eu citei para você. Beleza? Beleza, professor, obrigada. De nada. Certo. Aí o problema que nós temos é saber onde a gente vai colocar esse maçalote. Então, para que ele atenda aquelas 5 condições, né? Então, a gente precisa saber quais partes dessa peça, né, solidificam por último. Então, existem algumas teorias, né, que nos ajudam a entender, né, onde a peça vai se solidificar por último. Primeiro, a gente sabe que geralmente as partes menos espessas e que estão próximas à parede do molde, né? Então aqui tem um molde, a parede do molde, perdão, né? E aqui nós temos a nossa peça qualquer aqui, que nós estamos querendo fabricar. Geralmente essas regiões da peça, elas se solidificam primeiro. E vai ter algumas regiões aqui que vai solidificar por último. E é essas regiões que solidificam por último que tendem a apresentar o rechupe, né? Existe, como eu disse, né, para responder essa pergunta, existe um método do cálculo dos módulos parciais, tá? E regra dos círculos inscritos, que são os módulos parciais, eles vão nos dar uma noção de velocidade de resfriamento, e círculos inscritos, a gente vai ter uma noção da dificuldade do fluxo de metal líquido de uma região para outra. Certo? Vamos ver aqui o exemplo. Então, vamos falar a respeito da regra dos círculos inscritos primeiro. Então, nós temos aqui uma peça qualquer, né? Ela está aqui em área achurada. O que é os círculos inscritos? Então, dentro dessa peça, a gente faz vários círculos. Então, por exemplo, nós temos uma região que tem essa dimensão, aí muda para essa. Então, nessas mudanças de dimensões, a gente desenha um círculo. O que nós podemos observar, né? Nós temos o diâmetro 3, que é o círculo inscrito nessa região. Ele é maior que o diâmetro 2 nessa região. Então, se a gente alimentar a peça, né, por essa parte A, o fluido vai ter total condição de alimentar essa parte B, que é prescrita pelo círculo aqui. A gente não vai ter nenhum problema de rechupe. Mas, quando nós comparamos a parte B com a parte C, ou seja, o diâmetro de D é menor que o diâmetro aqui que diâmetro 3, né? O diâmetro 2 é maior que o diâmetro da parte 4 aqui. Tá errado esse negócio. Espero que não tente confundir. Então, a gente faz a análise do diâmetro. Então, o diâmetro 2 é menor que o diâmetro 4. Ou não? Não, na verdade é 1. Está sendo contado de baixo para cima. Então, é isso que eu estou trocando aqui. Aqui é o diâmetro 1. Diâmetro 1, 2 e 3. Aí as letras prosseguem de A, B e C. Só para não ficar bagunçada a cabeça aqui. Então, vou repetir aqui a primeira parte. Então, se a gente alimentar a peça, né, o maçalote está aqui, se a gente jogar, alimentar aqui, se o maçalote estiver posicionado aqui, a peça A vai estar alimentada, né? O metal líquido vai vir para a peça na parte B tranquilamente, só que se a gente observar, regiões de pouca espessura tendem a se solidificar muito rapidamente. Então, o que vai acontecer, né?
Como esse diâmetro 2 é menor que o diâmetro 1, dificilmente a gente vai conseguir alimentar adequadamente essa outra parte aqui. Então, essa região aqui é uma região crítica e tende a aparecer o que a gente chama de rechupe. Então, os círculos inscritos, eles visam dar uma noção aí. Então, geralmente, uma região de diâmetro maior, geralmente não, as regiões de diâmetro maior facilitam a alimentação de uma região de diâmetro menor. E o contrário não acontece. Então, para eu alimentar a parte C, né, devido a essa pouca espessura, e ela vai se solidificar primeiro, a gente não vai conseguir alimentar adequadamente a parte C. Aí, né, surge a região onde a gente vai localizar o massalote. Então, o massalote, ou ele é posicionado aqui, né, nessa região B, que ela está se solidificando primeiro, né? Então, a gente tem que transformar ela numa região que se solidifica por último, para a gente conseguir, né, com que todas as regiões da peça sejam alimentadas adequadamente. Tá? Então, se o massalote for posicionado aqui, né, nós vamos fazer com que essa região ela seja adequadamente alimentada. Bom, mas no projeto fica inviável. Aí temos outras soluções, né? Aqui temos uma plaqueta exotérmica, ou seja, ela vai aquecer essa região, então toda a alimentação vai fluir adequadamente, então ela vai solidificar por último, né? É uma situação que às vezes é inviável, então você fazer um aquecimento aqui, ou resfriar a parte C para que ela se solidifique primeiro e a gente consiga, né, fazer com que o massalote fique nessa região onde se solidifica por último. É uma das teorias, né? Então, são várias formas de se entender aonde vai posicionar o massalote. E as regras dos círculos inscritos visam entender a facilidade que o fluxo acontece aqui. Então, uma dessas possibilidades é a gente colocar essa plaqueta isotérmica ou mudar aqui, usar um resfriador, né? É uma forma para que fique mais fácil que a solidificação aconteça daqui para cá primeiro, e não aqui nesse meio primeiro, né? Porque aí o que acontece? O calor ele tende a ir da região mais quente para mais fria, né? Então você vai causar um diferencial térmico, e isso aqui tende a se solidificar primeiro do que essa aqui, e a gente consegue depois preencher sem nenhum problema aqui. Então essa é a regra. Tá? É só um adendo aí com relação ao conteúdo. Quando se vai tratar em projetos de fundição, aí tem que adentrar com mais detalhes a fundo nisso. Mas é mais uma noção para a gente entender como se aplica isso. Certo. Depois que você determinou, né, a localização do massalote, usando lá a regra dos círculos inscritos, a gente precisa saber qual que é a região ou zona de ação desse massalote. Até que ponto ele consegue, né, interferir nessas questões de preenchimento dentro do molde, né? Ou seja, a gente chama de zona de ação do massalote. Então, nós temos aqui em verde, eu coloquei em verde aqui, é a peça que eu quero. Tá? Então, essa é a peça. Aqui tem várias regiões aqui. E o massalote, pelos nossos estudos, foi posicionado no meio, né? Imagina que essa peça aqui, né? Essa peça aqui a gente colocou o massalote aqui e trouxe ela para cá, né? E aqui a gente está vendo uma vista que a peça está assim, né? Está deitada aqui e a gente está vendo o massalote aqui. Então ela vai preencher isso aqui. Bom, mesmo que o massalote se encontre na região que vai solidificar por último, né, para ter condições de alimentar as demais partes da peça, nós teremos uma zona de ação, que é a região, né, onde que essa peça vai sofrer os efeitos do massalote e também vai se solidificar por último, para dar tempo de preencher essas outras regiões aqui, ó.
que é essa dimensão, né? Se eu posicionar o maçalote aqui, qual que é a região que ele vai conseguir contribuir? Então, ele depende, né, da dimensão, na verdade, da espessura dessa peça. Então, é 2 vezes, nesse caso aqui, a espessura da peça. Então, a peça ela tem essa espessura. A zona de ação do maçalote, se ele estiver posicionado nessa região, ele vai conseguir, né, contribuir por 2 vezes a espessura. Então, essa é a região que a gente chama de região de contribuição. Contribuição do maçalote. Tá? Então, comprovou-se experimentalmente, então isso aqui é feito por experimentos, tá? Então, que eles só são eficazes até uma certa distância aí, e que depende do diâmetro ou da espessura da peça, tá? Então, 2 vezes a espessura. Peças muito espessas, né? A gente multiplica o dobro daquela espessura e a gente sabe quanto ali dentro ele vai conseguir participar. Então é isso. Então, se você quiser saber qual que é a região, basta, né, fazer esse cálculo pela espessura da peça. A peça, né, ela tem um determinado comprimento, comprimento máximo aqui, tá? Que é essa região. Se for demasiadamente acima dessa zona aí, né? Então, o comprimento máximo que a peça pode ter, né, em relação a esse tipo de arranjo é 4,5 vezes a espessura. Porque se for superior a essa região, a peça vai apresentar já problemas com rechupe. Tá? Isso aqui que eu estou trazendo para você é um exemplo, né, empírico, tá? Para a gente determinar qual que é esse comprimento ou contribuição de ação do maçalote. E existem alguns diagramas, tá? Então, alguns diagramas também encontrados na literatura que a gente pode usar para entender qual que é essa zona de ação. Mas ainda não tem dados completamente resolvidos. Então, o que se faz na prática? Né? Faz essas estimativas do dobro da espessura da peça, aí a gente estima que ali é a região onde o maçalote vai agir, e a gente verifica se ele atende o nosso projeto. Se essa zona não é grande o suficiente para atingir toda a peça, então o que se faz? Né? Utiliza-se mais maçalotes, né? Então coloca-se mais maçalotes em outras regiões para poder compensar. Então, é feito de forma arbitrária, né? Então, testa e verifica se funcionou, se a peça apresentou defeitos ou não. Se ficou ok, mantém aquele projeto e segue na fundição. Se não, replica, né? E com um novo arranjo. Então, a gente tem essa possibilidade de estimar, mas ainda assim tem erros atribuídos aí. Tá? Então, geralmente é feita de forma arbitrária ou por empirismo mesmo. Então, para fins didáticos, a gente tem essa noção. Tá? Então, a zona de contribuição do maçalote pode ser estimada em função da espessura, que eu chamei aqui de espessura T. A gente pode utilizar alguns diagramas que vão nos dar um norte. Só que a maior parte das vezes, né, em projetos em areia, a gente utiliza, né, o empirismo. Aliado, né, claro, aos diagramas e a espessura. O empirismo é a tentativa e erro, né? Faz, replica e verifica se atendeu. Então, não existe uma receita de bolo pronta, né? Então, se for trabalhar com projetos de fundição, de moldes para fundição, tem que estudar todos esses critérios. Então, a partir do momento que você definiu, né, essa posição do maçalote, a gente segue para a segunda parte, né, que são os módulos, né, como eu comentei aqui anteriormente, né.
Então, nós temos a regra dos círculos inscritos, que vão nos dar a posição do massalote, e o cálculo dos módulos parciais, né, que eles ajudam no entendimento aí das partes da peça que se solidificam por último. Bom, como que eu calculo o módulo de resfriamento do massalote, né? Do massalote, ele é em função dessa equação aqui de baixo. A gente multiplica por um fator K o módulo de resfriamento da peça. O módulo de resfriamento da peça, ele é uma divisão, tá, entre o volume da peça que eu estou fabricando pela sua área superficial. Então, se eu estou fazendo a fundição dessa peça aqui, que é um formato de um cubo, então o cubo ele vai ter um volume, né? E as paredes do cubo vão ter uma área superficial. Então, eu tenho que saber qual que é essa área de superfície. Então, se eu dividir o volume pela área de superfície, eu vou ter o módulo da peça. Tá? O módulo da peça é um indicativo de resfriamento. Tá? Então, a gente vai depois ter um comparativo. Se ele for maior ou menor, a gente vai saber quem resfria primeiro, porque nós queremos saber quem resfria primeiro. Tá? O massalote tem que resfriar por último. Então, por isso que a gente vai calcular o módulo de resfriamento da peça, o módulo de resfriamento do massalote e o módulo de resfriamento do pescoço, que seria, por exemplo, nessa imagem aqui, né, esses canais aqui de distribuição. Se um resfriar primeiro que o outro, e não for o que nós queremos, ou seja, que o massalote resfrie primeiro, por último, a peça... Primeiro a gente quer que resfrie quem? Né? A peça, para depois resfriar o massalote. Tá? Então, aí a gente vai ter... Depois eu vou mostrar para você se o módulo grande ele resfria primeiro ou se um módulo calculado pequeno resfria primeiro. Mas basicamente é isso. Ele serve como indicativo de velocidade de resfriamento. Tá? E o módulo do massalote ele é em função desse módulo da peça. Aí nós temos um fator a gente chama de um fator de segurança K, que depende do tipo de material que a gente está fundindo ali. Então, são tabelas obtidas através de experimentos. Então, não tem uma equaçãozinha que determina esses valores. Foram testados e observou que o ferro fundido ele tem um módulo, um fator de segurança de 1,09. Então, quanto maior for esse fator de segurança, quer dizer que maior é o módulo do massalote. Tá? Bom, quanto maior o módulo que nós temos, maior é a velocidade, menor é a velocidade de resfriamento. Tá? Então, já para adiantar, quanto maior for esse módulo, menor é a velocidade de resfriamento. Ou seja, se resfria mais lentamente, a tendência é que aquele componente, né, tende a se solidificar por último. Então, se a gente for comparar, então o módulo, quanto maior, né, for esse módulo, menor é a velocidade de resfriamento. Tá? Então, o módulo da peça, ele tem que ser menor que o módulo do massalote. Tá? Por quê? Para que a peça resfrie mais rapidamente que o massalote. Então, é sempre o inverso. Né? Se o módulo for grande, em comparação ao outro, quer dizer que aquela parte da peça em si, ou do componente que nós estamos analisando, resfria mais rápido do que o outro. Então, como que agora eu obtenho uma comparação com relação ao pescoço? Então, o módulo da peça tem que ser menor que o módulo do massalote,
E o pescoço, que é aquele canal de vazamento, ele tem que resfriar mais rápido do que a peça ou não? Né? Então, como ele vai servir como um alimentador, ele não pode resfriar nem antes e nem depois, ele tem que estar intermediário. Tá? Então, ele tem que ter um módulo de resfriamento intermediário para conseguir suprir a peça. Então, vamos organizar isso aqui. O módulo do pescoço, eu vou colocar pescoço, ele tem que ser intermediário, né, ao módulo do massalote e intermediário ao módulo da peça. Então, essa é a relação. Tá? Então, isso aqui é maior que este, e este aqui, ele é maior que este. Tá? Então, essa é a razão. Tem que estar num valor intermediário ao módulo do massalote e ao módulo da peça. Então, por sua vez, ele tem que ser um pouco maior que o módulo da peça, porque quanto maior, a tendência é que ele se resfrie mais lentamente. Tá? Porque se ele se resfriar antes da peça, no caso, o pescoço se solidifica e a gente não alimenta. Então, parece um pouco confuso, mas vou resumir aqui. Então, aqui está a representação, né? O módulo da peça, ela é menor que o módulo do pescoço, e o módulo do pescoço é menor que o módulo do massalote. Por quê? O módulo do massalote, o módulo em si, né? Ele está diretamente relacionado com o resfriamento. Então, quanto maior for o módulo, menor será a taxa de resfriamento. Então, essa é a relação. Então, quanto maior for o módulo de um objeto, menor será a taxa de resfriamento, ou seja, ele se solidifica mais lentamente. Então, essa é a relação. Professor, como que eu aplico isso no exercício? Né? Acabou ficando meio um pouco confuso. Então, eu trouxe um exercício onde a gente vai conseguir resumir esses conceitos até o momento. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, uma peça, né, um projeto de uma peça de fundição. Então, a peça em si é isso aqui. Ó. Tá? Com os desenhos que eu tirei do livro, os desenhos eles têm áreas achuradas que facilitam a nossa interpretação. Mas é importante entender que o massalote está aqui, né? Não é a peça em si, a peça está nessa região. E aqui nós temos áreas em destaque que representam algumas zonas, né? Dentro da peça, algumas regiões dentro da peça. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente calcule qual que é essa região de contribuição do massalote, tá? Então, ele quer saber a região de contribuição do massalote, que é essa dimensão aqui, tá? Então, qual que é essa dimensão? A região que se solidificará mais rápido, então, a região que se solidifica mais rápido, né, qual que é, né, a dimensão dessa região? É essa aqui, essa parte aqui. E os módulos de resfriamento para a fundição do aço carbono, né? Então, ele quer saber o módulo de resfriamento do massalote, no caso, né? Então, é o módulo de resfriamento do massalote, se a gente estiver trabalhando aí com aço de baixo teor de carbono. E considerando que a espessura dessa peça é de 4,5 centímetros. Então, esse é o problema. Vamos começar pelo começo, né? Então, qual que é a região de contribuição do massalote? Eu vou colocar aqui. Massalote. Vou apagar o que eu fiz aqui no desenho e deixar só o que eu vou calcular. Então, a região de contribuição do massalote, ela é indicada aqui, né, por essa área achurada, com traços mais abertos,
mas nós sabemos, né, pela teoria, é que ela é 2 vezes a espessura da peça. Tá? Então, a gente sabe pelo exercício que essa peça ela tem espessura de 4,5. Então, é 2 vezes 4,5 centímetros. Então, quer dizer que o maçalote ele vai contribuir em 9 centímetros. Então, se a gente for analisar a peça em si, né, ele consegue penetrar na região de até 9 centímetros. Então, essa é a região aqui, 9 centímetros. Então, já sabemos qual que é a zona, né, de contribuição. E qual que é a região que vai se solidificar por último? Por último. Basta a gente olhar na geometria aqui. Então, foi indicado, né, neste caso, que a zona que se solidifica por último é demarcada por essa região. Né? E tem a cota aqui. Então, é um exercício bem didático. Tá? Com isso aqui, a gente precisaria fazer o quê? Né, para saber qual que é essa região que se solidifica por último não, é mais rápido, né? Região que solidifica mais rápido, não é por último. Perdão. Região que solidifica mais rápido. Então, a região que solidifica mais rápido, como que ele foi determinado aqui? Aqui ele já tá, o exercício já está te dando 2,5 vezes a espessura, né? Mas como que eu sei que é 2,5, né? De onde surgiu? Aí a gente usa aquela regra, né, dos círculos inscritos. Então, faz o círculo inscrito das regiões e a gente observa, né, que aqui nós temos uma região que vai, se a gente for observar aqui, né, fazendo um círculo inscrito, essa aqui é a região que solidifica mais rápido. Então, qual que é a região? É toda essa região aqui, ó. Então, a gente consegue cotar e dizer que essa é a região. Tá? Beleza. Neste caso, foi feita essa análise. Então, é um desenho didático. Então, para a gente calcular, é 2,5 vezes a espessura, que foi definida em 4,5. Então, vou pegar a calculadora aqui. 2,5 vezes 4,5 vai dar aí 11,25 centímetros. Então, essa é a zona que vai solidificar mais rápido. Então, nessa peça aqui, né, 11,25 centímetros da peça, né, comparado, vai ser a dimensão que solidifica mais rápido, ou primeiro, né? E, por fim, ele quer saber os módulos de resfriamento para a fundição de aço de baixo carbono. Então, os módulos que ele está pedindo é o módulo da peça, né, e o módulo do maçalote. Vamos calcular o módulo da peça. Primeiro, o módulo da peça é a razão entre o volume que a peça tem dividido pela área superficial. Esses dados aqui a gente pode obter, né, pelo nosso modelo. Né? Então, a gente sempre faz a estimativa do modelo e consegue obter qual que é o volume da peça e a área superficial que essa peça vai ter. Então, isso aqui é dado no exercício, né? Porque senão a gente teria que ter o desenho completo dessa peça, com as dimensões todas, né? E dependendo da geometria da peça, é muito difícil a gente conseguir calcular precisamente o volume sem usar, por exemplo, um computador, né? Enfim, mas o exercício já nos fornece. Então, o volume da peça é 46 centímetros cúbicos e a área superficial é 92. Então, se a gente dividir um pelo outro, 46 dividido por 92 vai dar meio. Esse é o módulo da peça. Vamos agora calcular o módulo do maçalote. O módulo do maçalote a gente vai ter que utilizar o K,
né, que é o fator de segurança para aço baixo carbono. Aí nós voltamos aqui para a tabelinha, ó. O aço baixo carbono tem o fator de segurança de 1,29. 1,29 vezes 0,5, que é o módulo da peça. Então, vezes 1,29, nós vamos obter, né, 0,64. 0,64. Então, pela nossa relação, era o seguinte, que o módulo da peça tinha que ser menor que o módulo do massalote, porque senão o massalote, né, se solidificaria primeiro. E como nós observamos, né, isso acontece. Ele é 0,5, o módulo da peça, e o do massalote 0,64. Então, o exercício está coerente. Tá? Então, é bem tranquilo. É importante só entender a teoria e por que a gente utiliza esses valores. Alguma dúvida? Professor, eu só não entendi o final. Aqui? Não, do módulo do massalote ser maior que o da peça. Me confundi. Ah, sim. Tá, vou voltar aqui, ó. Deixa eu refazer esse desenho. Certo. Então, a peça... Nós temos uma peça, por exemplo, nós temos a peça aqui. Vou desenhar ela aqui. Ela é feita assim. Uma peça qualquer. Nessa região aqui, a gente tem o massalote. Vou chamar de M, o massalote. Certo? E aqui nós temos a peça em si, a peça P. Vou colocar aqui o que eu chamo de pescoço, né? Que é onde a gente vai alimentar. Então, isso aqui é o nosso pescoço, PSC. Ok. O que é qual que é o nosso interesse? Primeiro, é que o massalote ele se solidifique por último, tá? Porque se ele solidificar primeiro, a peça vai faltar metal aqui, se ela se contrair, a gente não vai ter como compensar isso. Então, o massalote tem que resfriar por último, tá? Então, se a gente colocar aqui, opa, vou colocar em ordem aqui. O primeiro, solidifica primeiro, dividir em 3 partes, né? Solidifica intermediariamente e em terceiro que vai solidificar por último. Então, o massalote tem que se solidificar por último. O pescoço é por onde a gente alimenta, tá? Então, se ele se solidificar primeiro que a peça, a gente também não consegue alimentá-la. Então, ele tem que se solidificar depois da peça, tá? Porém, ele tem que se solidificar antes do massalote também, porque o massalote tem que se solidificar por último. Vamos colocar o P aqui, pescoço. E a peça, né, em si é a que tem que se solidificar primeiro. Então, primeiro solidifica a peça, depois vai solidificar o canal de alimentação, o pescoço, e por último o massalote. Ok. Só que como que eu consigo determinar quem que vai solidificar primeiro, intermediário ou por último? É o módulo, tá? É esses módulos que a gente chama de módulos de resfriamento, que a gente deu o nome de MP, M pescoço e MM. Bom, o que quer dizer? O módulo, se ele for um módulo grande, vou colocar aqui em números. Então, o módulo da peça vale 1, o módulo do pescoço vale meio, e o módulo do massalote vale 1,5. Então, se a gente for fazer uma comparação, quer dizer o seguinte: quanto maior for esse número, ou seja, esse módulo, quer dizer que ele resfria mais lentamente.
mais lento. Ele é mais lento no resfriamento, mais lento. Tá? Se a gente for comparar a peça, ela resfria. O maçalote resfria mais lento que a peça, né? Porque o seu módulo é maior. E o pescoço, ele resfria mais rápido. Isso está certo? E a peça intermediária. Está invertida aqui. Vou invertir a ordem aqui. O número está invertido. Tá? A peça é meio e o pescoço é 1. Opa. Então, quanto maior for o número do módulo, quer dizer que é mais lento o resfriamento. Então, faz sentido a gente comparar aqui, ó. Por exemplo, o maçalote ele vai resfriar por último. Então, ele vai ter o maior módulo em relação aos demais. O pescoço, ele tem que resfriar depois da peça. Então, o seu módulo tem que ser maior que o da peça, para ele continuar sendo mais lento o resfriamento. E a peça tem que ter o menor entre todos, para que ela resfrie, né? Antes do maçalote e antes do pescoço. Pode parecer confuso, mas enfim, é porque o número é invertido. Quanto maior o módulo, mais rápido é o resfriamento. E o que a gente quer neste exemplo, é que isso aconteça, né? Que o módulo do maçalote seja maior que o módulo da peça. Tá? Por quê? Esse aqui vai resfriar por último que ela. Não sei se eu confundi você ou se eu expliquei. Não, professor, eu entendi. Eu entendi, porque o da peça deu meio, né? E o do maçalote deu 0,64. Isso. Entendi, obrigada. O senhor pode só voltar depois naquela tabelinha que eu vou tirar um print para copiá-la depois, né? Ela tem os dados. Tá. Tem no livro, tá? Isso aqui, essa tabelinha. Tá. Na seção 1.1 você vai encontrar todas essas equações. A única coisa que eu não tirei do livro foi esse aqui e essa parte que fala um pouquinho sobre a localização do maçalote. Na verdade, o livro comenta, só que ele não dá tantos detalhes aí. Mas ok. Então, esse é um exercício. Vamos seguindo agora com outro componente, né, dentro do projeto de fundição, que é o que a gente chama de macho, né? Para que serve esses machos? Como eu comentei, o macho ele serve para criar cavidades, né? Então, nós temos essa peça aqui, que é o que nós queremos. Então, no final, aqui em achurado é a parte, né, que tem material. Então, imagine que é uma polia. Estamos olhando a polia ali de lado, né, mas aqui é a polia vista de cima, né? Claro que aqui tem um ressalto, eu não consigo fazer esse desenho em 3D, mas basicamente tem um furo aqui, né, com uma cavidade. Então, a gente usa o que a gente chama de macho, que vai ser posicionado, né, e vai fazer com que o metal não consiga preencher totalmente a cavidade do molde. Tá? Então, é bem simples o conceito de macharia. A gente pode usar também o macho para criar o que a gente chama de reentrâncias, né, que são outros vazios, mas que não chega a vazar a peça, mas a gente quer criar pequenas reentrâncias dentro da peça. Então, o macho às vezes já vai estar embutido no molde. Tá? E aqui é o exemplo de como que é o processo de obtenção de uma peça durante a fundição com macho. Primeiro, a gente faz o desenho, né, da peça com a previsão do furo. E no modelo da peça, né, a gente faz a marcação do macho, porque esse modelo aqui ele vai ser colocado, né, na caixa de areia, onde a gente vai compactar. Então, o modelo vai estar aqui dentro da caixa, né? Então, na hora que a gente insere, vai ter que ficar a marcação do macho, ou seja, criar, né,
o canal para a gente conseguir colocar o macho no molde. Tá? Então, a gente faz a impressão, vai tirar o modelo com o macho, né? Depois que a gente remove eles, a gente insere o macho sozinho, pela região que ficou marcada, né? Na caixa de areia. Aí depois a gente vaza o metal líquido e ele preenche aqui toda a região. Após a solidificação, né? Faz a quebra do molde. O macho, às vezes, é descartável também, mas muitas vezes a gente consegue utilizá-lo, porque o macho pode ser fabricado em madeira, tá? Madeira, metal, alguns metais também, dependendo do tipo de liga, ou em areia, com algumas resinas. Então a gente pode fabricar em madeira, areia ou alguns metais também. Então depende do ponto de fusão do metal líquido que a gente vai estar trabalhando. Então a madeira, né, geralmente ela é um material descartável, né? Então ele vai ser consumido nesse processo, mas o metal para algumas ligas não. Então aqui nós temos o canal de vazamento, né? Que é por onde a gente despeja, faz o corte, né? E nós temos a peça solidificada na íntegra, né? Como a gente quer. Aqui, por exemplo, nós temos, eu vou mostrar um pouco de como obtém esses machos, mas aqui nós temos um modelo, né? O modelo da peça, e neste modelo da peça, nós já temos aqui, ó, a marcação do macho, né? Onde vai ser inserido o macho no molde. Então aqui coloca areia, faz a compactação, certo? Né? Depois que faz a compactação, remove-se, né, aqui o macho, e nós temos o molde. Então o molde, ele tem os canais da peça e prevê aqui, né, a localização onde a gente vai inserir o macho depois, né? Então insere a outra parte, a parte superior, e coloca o macho nessa região, para que depois a peça solidificada fique com o vazio. A gente tem duas formas, né, que a gente chama de processos de macharia, né? A primeira delas é a cold box, ou caixa fria, né? Então, o que basicamente faz? A gente faz a moldagem, né, usando uma areia. Essa areia está aglomerada com resina, e é feita uma cura para que essa resina ela consiga dar a consistência, né, e a firmeza do que precisa ter, né? E na temperatura ambiente, ou seja, a cura é feita à temperatura ambiente, por isso é caixa fria. Depois que fez a cura, nós vamos ter o molde, né, solidificado. Tá? Então, esse aqui é um molde em areia, que a gente chama de moldagem ou macharia em caixa fria, porque vai usar uma resina que vai curar a temperatura ambiente. Professor, mas onde entra aí o macho? Então, a gente pode fabricar um macho usando esse processo. Então, resinas que são curadas à temperatura ambiente. Aqui está o diagrama certinho, né, das etapas desse processo. Então, a areia ela é misturada com a resina e catalisador. Mas o que é o catalisador? O catalisador, ele é um produto químico que ele visa acelerar o processo, ou seja, a reação química que vai acontecer entre a areia e a resina. Tá? Então, catalisadores são substâncias que aceleram o processo. Depois que é feita essa mistura, né, é feito um sopro. O que é o sopro? É uma pulverização de gás com ar, né, e isso visa, né, fazer com que haja a evaporação da resina em si, né, por um certo tempo. Então é feita a manutenção por um certo tempo, até que haja
o que a gente chama de polimerização da resina, que é a nossa cura propriamente dita. Tá? Então, é um processo feito a temperatura ambiente. Aqui tem um vídeo onde a gente vai conseguir enxergar isso com melhor detalhe. Vou liberar o vídeo. Cold Box. A areia tem resina e o catalisador. A areia é aplicada sobre o molde por meio da gravidade para sua compactação. Em seguida, o molde é colocado sobre uma câmara de gasagem para catalisar a areia. Após esse procedimento, é feita a desmoldagem e o fechamento do bolo, que será encaminhado, por fim, para a linha de vazamento. Bom, essa areia aqui, ela tem, né, a resina e o catalisador. Ela posicionada aqui, ó, sob, né, o modelo que a gente quer, né, que fique. Aqui tem o desenho final, né, do canal, do molde. Então, passa por um processo de gasagem que no vídeo, deixa eu ver se eu consigo voltar, é feita, né, nessa região aqui, ó. Então, aqui é feita a evaporação da resina, é bem rápido, né? Você observa que a peça não, o molde em si, ele está totalmente sólido, né? Enrijecido, devido à polimerização daquela resina. Então, aqui é a parte superior, a parte inferior, e aqui é o canal de vazamento, para esse caso aqui, dessa peça. Vamos avançar, porque vai ficar replicando vários e vários. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos essas peças, né? E aqui nós temos a macharia, né? Que é feita no próprio molde, né? Então, isso aqui vai se encaixar daqui dentro e vai criar um vazio no meio, né? Essa peça vai ter uma espessura lateral aqui, né? Que depende do diâmetro desse macho. Vai ser posicionado. Aqui é o vazamento, onde é feito o vazamento, preenche aqui o fluido, ou o metal líquido, ele escoa por esses canais em direção, né, a essa região que é a peça. Ele posiciona adequadamente, faz toda uma selagem. Então, esse processo Cold Box, ele serve tanto para a gente fabricar um macho, né? Esse macho ele pode ser utilizado naquele processo em areia verde, convencional, tanto para a fabricação dos moldes, né? Que são esses moldes aqui completos, molde em areia, né? Em si. Então, aqui ele está tampando apenas para não entrar algum bicho, alguma coisa, porque isso aqui vai ficar posicionado lá naquele salão, né? Deixa eu ver aqui se tem a imagem final. Acho que aqui no início ele Cold Box. não mostra, mas tem várias guardadas ali, e ele só tampa para não entrar poeira, sujeira e contaminar o canal. Então, serve tanto para macharia quanto para fabricação de moldes, tá? Qual que é as suas vantagens, né? Então, nós temos algumas aqui. Então, a gente pode fabricar peças pequenas e grandes, então vai de acordo com a capacidade da empresa, né, em si, porque precisa de uma prensagem, a câmara de gasagem para fazer aquela cura da resina. Então, a gente observa que, devido às partículas de areia estarem mais coalescidas, mais juntas, a gente consegue uma precisão dimensional melhor do que a areia verde em si. Essa parte que fala sobre elevada colapsidade, quer dizer que a gente consegue destruir esses moldes, esses machos, após a solidificação com facilidade.
Apesar de que as peças em si ela tem uma certa resistência, mas é fácil, né, de ser destruídas. Uma boa produtividade, a mistura ela flui com maior facilidade dentro desse tipo de molde também. O acabamento superficial também está associado à precisão dimensional, né? Aqui a superfície ela tende a ser menos rugosa. Requer uma baixa pressão de compactação, porque se você for pensar a areia com a argila em si, tem uma baixa coalescência se comparada a uma resina, então aqui você precisa de menos pressão para compactar em relação ao molde de areia, porque a resina ela vai dar essa resistência. E quando se fala que não tem cura, na verdade é que não vai ser submetida a uma temperatura, né, de aquecimento, mas requer sim um tempo para que haja a polimerização. Tá? Mas essa cura aqui está relacionada ao uso do aquecimento. De lado contrário, nós temos o processo que é feito por cura a quente. Tá? O processo em cura a quente parte também de uma mistura de areia, resina e catalisador, só que é feito o sopro, né? Onde o gás que vai fazer o sequestro da reação é feito numa caixa aquecida. Então essa mistura ela está sendo aquecida numa caixa. É feita a manutenção, através do calor vai gerar uma reação química que a gente chama de reação exotérmica, porque vai liberar calor para que a gente consiga polimerizar a resina. Tá? Então, consiste em provocar uma reação química entre o aglomerante, que é a resina, e os grãos de areia, né, com o calor. Vou mostrar o vídeo, depois eu falo um pouquinho melhor disso aqui. Então, Lo shell molding, o sistema Kronit, dal nome del suo inventore, oggi si avvale anche di attrezzature per grandi produzioni come questa, ma fino agli inizi degli anni 70 non era mai stato utilizzato in modo esteso nella fusione artistica del processo di shell molding, o moldagem em casca. Fu in quel periodo che la Caggiati sviluppò con successo tutta una gamma di prodotti basati sulle possibilità che lo shell molding offriva. Estão fabricando esse vaso. Tra queste evidenzieremo il superbo grado di finitura delle superfici, l'uso senza problemi di leghe ad alto tenore di rame e la realizzazione di oggetti in un unico pezzo, senza saldature che ne connettano le parti. Ci spostiamo ora accanto ad una formatrice, nella quale si sta montando lo stampo del vaso foglie d'autunno. Per ottimizzare i tempi, il programma di lavoro prevede che due stampi operino in parallelo. Noi seguiremo solo quello di destra. La sabbia prerivestita è il cuore del sistema shell molding. Trattasi di una sabbia silicea, i cui granuli sono coperti da un velo di resina termoindurente, che sottoposta ad una fonte di calore scioglie e cementa. Un contenitore posto dietro, ma parallelamente al piano degli stampi, viene continuamente alimentato. Se la sabbia è il cuore del sistema, il calore è il suo necessario complemento. Ecco perché gli stampi sono riscaldati e tenuti alla giusta temperatura da gas, che brucia sia posteriormente che nel forno mobile superiore. Ora possiamo dare via al ciclo, che analizzeremo sintetizzandone i tempi. La prima fase riguarda il ribaltamento del contenitore di sabbia sullo stampo caldo. La resina si scioglie e cementa, formando uno spessore proporzionale al tempo programmato. Il forno superiore interviene infine per la cottura della parte retrostante.
depois ela passa, né, por um processo de temperatura dentro daquela estufa ali. La sabbia è ora compattata in un unico, durissimo e fragile biscotto sintetico che viene diviso in due parti, ognuna delle quali reca in negativo l'impronta di metà vaso. Precedentemente, con un'apposita macchina formatrice, sono state preparate delle forme in sabbia dette anime, necessarie per completare il guscio del vaso, impedendo al metallo di invaderlo. Aqui colocou um macho, né? Então, l'impronta della seconda metà della forma viene incollata sulla prima ed entrambe racchiudono e trattengono al centro l'anima. È feita a colagem das duas. Il guscio è pronto per ricevere la colata di bronzo. I gusci vengono ben appoggiati sulla sabbia asciutta dei carrelli trasportatori, mentre il bronzo raggiunge la temperatura di 1300 gradi, necessari per dare il via alla colata. La sabbia prerivestita è utile per l'estrazione del vaso. Tanto o molde quanto o macho, ele é descartável também. Anche quella che era l'anima si è tramutata in un pugno di sabbia nera, totalmente bruciata. Dopo un'accurata lavorazione finale e con l'aiuto della patina artistica, questo oggetto in bronzo rivelerà tutta la qualità della fusione in shell molding. Vai para o movimento final. Eu vou voltar aqui só para a gente entender o que aconteceu ali. Então, aqui em A, nós temos a areia com resina. E aqui em cima o modelo ele é aquecido, né? Então, as chamas são aplicadas. E essa caixa aqui ela é basculante, ou seja, ela rotaciona. Então, no momento que ela rotaciona, a areia fica sob o modelo aquecido, né? Depois a caixa volta para baixo e cria essa casca aqui. Tá? Então, essa casca, ela passa por um processo de endurecimento, né? Ou seja, a cura da resina, dentro dessa estufa, né? Dependendo do tipo de resina, em torno de 450 a 350 graus aqui dentro dessa estufa. Passou o processo de cura, né? É feita a extração da casca, e aí que a gente chama de casca, mas na verdade são os moldes, né? Então, são moldes em casca, aí a gente tem a condição de vazar aqui o metal. Só para a gente ver por partes. Lo scegliature artistiche evidente. Stiamo ora accanto ad una formatrice, nella quale si sta montando l'ostacolo, quello di destra. A caixa está com areia. Indurente. Abbia il cuore di apertura da gas che brucia sia posteriormente che nel forno mobile superiore. Gira a caixa basculante. Trattamento del contenitore di sabbia sullo stampo caldo. La resina si scioglie e cementa, formando uno spessore proporzionale al tempo programmato. Il forno superiore in le quali precedentemente. L'impronta della seconda metà della forma viene incollata sulla prima. O derramamento do metal líquido. A gente chama isso processo de cura a quente, né? Heat current ou, né, shell molding. Então tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, para começar, ele é muito utilizado na produção de maços, né, maciços, complexos e de espessura reduzida. Né? A questão aqui da fluidez é boa, né, por causa que tem pouca rugosidade superficial, então o fluido consegue escoar mais facilmente. Então a gente consegue detalhes, como a gente viu lá, aquela folha, né, aquela impressão da folha, o acabamento
e ele vai usar menos resina do que o processo anterior, tá? Aí a desvantagem está relacionada ao custo do ferramental, como a gente viu, né? Essa mistura areia e resina, ela tem uma vida útil, então, em torno de 4 horas. Se passar esse período, ocorre a evaporação dessa resina, né? Então, acaba limitando o tempo de uso. Como temos resina adicionada ali na mistura, vai liberar o que? Gases tóxicos naquele processo de cura, né? na estufa. Então, as pessoas que estão trabalhando naquele local têm que estar bem equipadas e ter exaustores, né? Para poder eliminar esses gases dali. Então, tem vantagens e desvantagens. E esse é o tal do shell molding. Já é um avanço dentro dos processos de fundição. Eu vou falar um pouquinho do controle de qualidade, mas bem rapidamente. Existem algumas técnicas, né, para a gente atestar a qualidade dos produtos da fundição. Quando nós queremos analisar a microestrutura, né, que seria aqui, por exemplo, nós estamos usando a microscopia óptica. Microscopia óptica. A microscopia óptica, ela visa, né, você pega um corpo de prova, um pedacinho lá da peça que passou pela fundição, faz todo um preparo superficial, né, e vai ao microscópio óptico. Óptico porque ele usa a luz comum que nós conhecemos, a luz visível, né? Obviamente tem um conjunto de lentes. A partir do momento que a gente faz um preparo químico da superfície, ou seja, a gente faz um polimento, depois faz um ataque químico, a gente consegue observar isso aqui, esses contrastes de cores, que são os grãos, né? O tipo de grão que contém. E com isso a gente consegue atestar se há uma pureza, né, dentro daquele material, entre outros fatores. Então, a microscopia óptica é utilizada como uma das ferramentas de qualidade. Peças de forma macroscópica, né? A gente quer testar se há algum defeito de fabricação, a gente também usa líquido penetrante, né? O líquido penetrante visa analisar se há na superfície ou próximo à superfície defeitos, como furos, poros abertos, trincas, né? Então, o que é o líquido penetrante? Faz, né, é um corante, é uma tinta, né, especial, que é passada na superfície, aí joga-se, né, pó de giz, ou talco, ou outro produto, claro que faz a limpeza da peça, então passa o líquido penetrante, ele vai ser absorvido por furos, trincas e defeitos, né? Então faz a limpeza e joga o pó revelador. Então onde tiver furos ou poros, como nesse caso aqui, vai ficar marcado, né, em vermelho, que é a cor, né, do corante. E a gente consegue verificar aqui. Então, nessa peça, nós temos aqui, por exemplo, uma trinca, né? Aqui nós temos pequenos poros, possivelmente devido a desprendimento de gases ali. Aqui, no caso, uma outra trinca. Então, o controle de qualidade pode ser utilizado por essas ferramentas. Aqui são ensaios não destrutivos, né? Então, aqui a gente consegue verificar sem destruir a peça. Aqui a gente precisa tirar um pequeno pedaço. Dependendo do tamanho da peça, não vai ser um problema, tá? Partículas magnéticas também é outro ensaio não destrutivo para testar a integridade e qualidade. Então, o que se faz, né? Aqui nós temos um ímã, né? Um ímã elétrico. Então, vai gerar um campo magnético em volta desses eletrodos, vamos assim dizer, né? E se tiver algum defeito, próximo à superfície, né? Ele tem um certo limite de alcance também, mas se tiver um defeito próximo à superfície, o que vai acontecer? Essas linhas de campo que a gente observa aqui ao lado, elas vão se deformar, elas não vão ficar perfeitas aqui. Então, joga-se limalha de ferro sobre a superfície e aplica esse campo magnético.
E se tiver defeitos, a gente vai conseguir ver interferências nesses padrões do campo, né, magnético gerado aqui na superfície, e a gente consegue inferir que há, né, algum defeito interno. Claro que tem um limite de precisão e profundidade aplicado. Outro caso, né, aqui já com um pouco mais, aqui já com qualidade de atingir profundidades maiores, é o ultrassom, né? O que é o ultrassom? O ultrassom é uma onda, né? É uma onda mecânica. Tá? O que é a onda mecânica? É uma vibração, né? Existem vibrações que são em várias frequências, né? Então, essa aqui é a frequência de ultrassom. Então, joga-se aqui na peça em si que está se analisando uma onda mecânica, que na verdade é um som, né? Som é uma vibração mecânica, então ultrassom é uma forma de vibração mecânica. O som, ele vai, por exemplo, de uma região para outra. Então, se eu tiver um meio aqui, né, o ar, por exemplo, e tem uma caixinha de som aqui. O som ele vai propagar no meio, vai chegar numa superfície e vai ser refletido, né? Então, dependendo do meio, ele vai ter uma velocidade, né, de propagação e de reflexão. O que acontece? Eu jogo uma onda de ultrassom na peça, né? A peça ela tem uma determinada espessura, então o som vai e volta tranquilamente. Isso a gente consegue ajustar no aparelho. Mas se tiver um defeito aqui no meio, o que vai acontecer, né? O transdutor, que é o dispositivo que vai gerar essa onda, né? Quando a onda entrar no material e encontrar um defeito, né, ela vai voltar, né, com uma velocidade diferente da velocidade que se a peça tivesse íntegra, né? E isso a gente consegue gerar esses gráficos, né, onde esses picos aqui, eles são indicativos de defeitos internos dentro da peça. Então, é outra técnica de controle de qualidade aplicado aí em peças de fundição. Para fechar a aula de hoje, eu tenho lá, eu deixei no AVA esse exercício, tá? Então, se você for lá na seção 1.2, tem esse exercício e outro, que valem juntos 250 pontos. Então, lá tem as instruções de como você vai resolver e postar, mas basicamente você precisa, no caso, tirar uma foto do caderno com a resolução do exercício. Essa foto tem que ser convertida em PDF, então é importante usar alguns aplicativos de celulares, tem o Scan, ele já tira a foto e converte para PDF automático, então você não precisa gastar tempo. Então resolve o exercício, é bem parecido com o outro que a gente fez aqui em sala, né, no ambiente virtual aqui. Resolve e me manda. A outra parte da atividade são 5 perguntinhas relativas ao assunto que nós vimos, que trata da revisão dos conceitos. Então, tem até a semana que vem para fazer, vale 250 pontos de atividade em sala. Era esse o conteúdo que eu tinha, né? Se você tiver alguma dúvida com relação ao assunto, pode falar. Não, professora, uma coisa que eu ia te perguntar é por que eles descartam o molde naquele outro vídeo? Aquele amarelo. Eles quebram, né? Sim. É porque o molde, aquele molde, ele é um molde de melhor qualidade, assim, né? Só que você não consegue reutilizar ele. Porque no momento que você tenta tirar a peça, ele se quebra. Ele não tem uma resistência suficientemente alta para a gente reutilizá-lo. Então, é um molde descartável também. Ele é um molde melhor do que o de areia verde, né? Mas ele ainda assim ele precisa ser descartado. A gente vai ver moldes metálicos. Existem moldes metálicos que são moldes permanentes. Você consegue reutilizar. Mas os moldes em areia são todos descartáveis. Tá? Nesse caso aqui, dá um... Per l'estrazione del vaso. Anche
che quella che era l'anima... E esses pedaços aqui, eles são reutilizados, eles são reciclados, como eu disse, né? É passado por um agente químico para remover essa resina, uma lavagem, depois uma filtragem e uma moagem, né? Para que os grãos da areia fiquem na granometria correta. Então tem todo um processo de reutilização também. Entendi. Beleza? Tá ótimo. Então a atividade é para até quinta que vem. Até quinta que vem. Aí você posta pelo Ava mesmo. Deixei já prontinho lá, tá bom? Tá bom. Então tá, Juliana. Boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Tá bom, professor. Muito obrigada. Boa noite.